Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir a estreia do quadro Perfil Especial, que vai mostrar um pouco da rotina dentro e fora do trabalho dos servidores do Poder Judiciário catarinense. No quadro Entrevista, a nossa convidada da semana é a psicóloga carioca Andréia Calçada, que fala sobre assédio e abuso sexual. E acompanhe também o quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre o Caminho dos Canyons, uma rota encantadora no extremo sul do estado. E a partir de agora você vai conferir como foi a cerimônia de entrega dos títulos de propriedades das famílias de baixa renda do município de Guaramirim, no norte de Santa Catarina. Um evento marcado por sorrisos e comemorações. Assim foi a entrega de 217 títulos de propriedade do programa Lar Legal, que concedeu à população carente de Guaramirim, na região norte de Santa Catarina, títulos de propriedade de casas que estavam em áreas irregulares. O juiz Fernando Hickel foi um dos responsáveis pelo processo de formalização junto ao governo. É o resgate da cidadania, de famílias que estão ali em áreas consolidadas já há 30, 40 anos, muitas vezes, e necessitam do título de propriedade, para às vezes conseguir um financiamento, algo assim, uma melhoria de qualidade de vida. Então, e até a própria segurança que o título de propriedade traz. E o projeto já tem há bastante tempo, mas foi, digamos assim, ganhou bastante musculatura na atual gestão da presidência do desembargador Torres, com essa criação do grupo de 3 juízes que enfrenta os processos no estado todo. O advogado dos beneficiados explica que com o título, os moradores vão poder investir nas suas propriedades. Todas as famílias têm o seu justo título, moram hoje onde é legítimo, restando apenas essa parte documental. Felizmente existe esse projeto social Lar Legal, que atende as famílias de baixa renda, essas famílias que precisam do seu título para serem inseridas na cidade legal. A grande dificuldade desse morador, um exemplo clássico, ele precisa fazer um financiamento para melhorar sua casa, para reformar ou até mesmo para construir num lote vago e não consegue porque não tem o documento, não tem a matrícula para ir numa instituição financeira buscar um recurso para fazer essa construção. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi um dos responsáveis por dar celeridade ao processo e já comemora os bons resultados do Lar Legal. Se pretende dar dignidade, se pretende que as pessoas de baixa renda tenham oportunidade de obter um título de propriedade e assim também a prefeitura poder, dentro das suas possibilidades, alocar soluções para assentamento das pessoas, um loteamento com água, luz e todos os confortos que a sociedade oferece. Realmente a gente fica feliz porque o Tribunal de Justiça vem realmente a premiar as nossas famílias. São pessoas que a gente vê estampada no rosto a felicidade de hoje ter essa conquista. É cidadania, é direito, é dever do Estado realmente. Mas se esse exemplo, se essa atitude do Ministério da Justiça, da Secretaria da Justiça não nos tivesse possibilitado essa situação, realmente essas famílias estariam à margem ainda da ilegalidade, podemos dizer assim. Então esse projeto resgata, do Tribunal de Justiça, resgata a cidadania dessas pessoas e atrás da cidadania vem a felicidade, vem a conquista, vem o poder, algo a mais para eles. Conforme iam recebendo os títulos, os moradores de Guaramirim saíam do fórum vibrando com a conquista. Muito feliz. Realmente agradecer toda a autoridade, competente, que deram essa iniciativa, para todos os moradores, E hoje estamos muito felizes, realmente muito felizes mesmo, e toda a população de Guaramirim que está recebendo isso aqui é uma alegria muito grande. Faz 4 anos que a gente está aqui e já temos a nossa casa, mas não tinha escritura, mas graças a Deus agora saiu. Esperando o neném e agora o neném vai vir com uma moradia registrada. Sim, vai ser bem melhor, com certeza. Isso que é algo a mais para a gente esperava há algum tempo, E graças a Deus que agora veio, então é um direito a mais para nós, E isso também dá também nós uma segurança melhor também no nosso patrimônio, para investir também, E isso é bom, que isso pode ocorrer em outros municípios, E é uma coisa boa para nós, para nossa família. Esta é a segunda etapa do projeto Lar Legal em Guaramirim, que beneficiou os bairros Corticeira e o Vila Amizade. Em outubro do ano passado, a cerimônia foi ainda maior com a entrega de quase 800 títulos de propriedade de toda a cidade. Nós viemos até o bairro Vila Amizade, que é a região com mais beneficiados do Lar Legal. São 122 e um deles está aqui, feliz da vida, seu Mário. Coisa boa, seu Mário? Agora a sua residência aqui certinha, regulamentada junto à prefeitura. Com certeza, agora sim.
Depois de tanta espera, né, conseguimos. O senhor mora aqui há quanto tempo? 26 anos. E está nesse processo há quanto tempo, seu Mário? Desde que nós chegamos aqui já. Foi já o terceiro movimento que é feito para conseguir legalizar. Agora foi legalizado. Leopoldo está desempregado e a regularização da casa é uma segurança a mais caso precise vender o imóvel. Tá, graças a Deus já estou feliz agora, porque se um dia a gente quiser vender, tá tranquilo, sossegado, né? Não tem mais preocupação, né? E eu também paguei tudo certinho, sabe como é que é hoje em dia, se atrasa, depois complica a vida do cara, né? Com a intenção de informar e entreter você, o programa Justiça Legal estreia hoje o quadro Perfil Especial, que mostra um pouco da rotina dentro e fora do trabalho dos servidores do Poder Judiciário catarinense. E hoje o personagem é o oficial de justiça da comarca de Sombrio, Vitor Hugo Fernandes Dandi, que apesar do dia a dia intenso, consegue tempo e disposição para praticar o parapente motorizado. Olha só! Tranquilo, sonhador e com espírito livre, Vitor Hugo Fernandes Dandi é oficial de justiça na comarca de Sombrio, no sul do estado, e nas horas vagas pratica parapente motorizado. Eu lembro de quando tinha 6, 7 anos de idade, eu passava longo tempo da minha infância olhando para o céu, observando os pássaros e imaginando voar como eles. E há cerca de 5 anos, já há 9 anos aqui no Tribunal de Justiça, eu tive a oportunidade, tive o tempo de fazer o curso e comprar o equipamento e começar a voar. Desde que começou a voar, Vitor conta que passou a ver a vida com outros olhos, inclusive no lado profissional. Depois que eu comecei a voar, parece que a minha vida ficou com um sabor mais especial, assim. Parece que eu percebi que tudo ao meu redor ficou mais bonito, mais interessante, mais brilhante, e com o meu trabalho não foi diferente. Com o meu trabalho, assim, eu percebi que as situações de estresse, as chateações do dia a dia, eu não dou mais tanta importância como eu dava antes. É como se cada pouso que eu fizesse, eu pousava assim como eu pouso como uma pessoa renovada. Com uma rotina intensa, o oficial de justiça conta que essa atividade nas alturas auxilia no dia a dia do trabalho. Quando eu estou exercendo a atividade de oficial de justiça, estou cumprindo os mandados, tu tem um contato direto na maioria das vezes, com o infortúnio das pessoas. Na verdade, ninguém quer receber um oficial de justiça na sua casa, no seu trabalho, porque na maior parte das vezes é uma notícia ruim que ela vai receber, algo que ela não espera que aconteça com a vida dela, né? Algum fato que ela está retardando, ela jamais vai querer que aquele ato seja praticado naquela hora na vida dela. E isso vai impactando com o nosso estresse, assim, vai nos dando uma carga negativa. E lá de cima eu nem lembro desse tipo de coisa, assim. Natural de Porto Alegre, há 14 anos morador de Sombrio, Vitor diz que conhece muitos lugares lá do alto e que a esposa está sempre presente nesses momentos de lazer. Nunca participei de campeonato, até não é o meu perfil. O meu voo é panorâmico, eu voo para me divertir, não para mostrar que eu sei voar para as pessoas. A minha esposa, quando eu vou viajar, assim, eu viajo, faço cross voando. Eu vou de uma cidade a outra, enquanto eu estou indo voando, ela vai de carro, ela é o suporte. Se acontecer alguma coisa, algum incidente, o motor falhar, bom, qualquer situação que pode ocorrer durante a viagem, ela está ali para me resgatar. E isso me traz uma tranquilidade. Tranquilidade é o que espera ter a mãe do pequeno Enzo, de 2 anos de idade, que em breve deve estar nos céus com o pai. Ele só estou esperando mais 1 ano para voar com ele, porque ele pede, como eu te falei, ele pede todo dia. Papai, quero voar, papai, quero voar. E eu só estou esperando ele fazer 3 anos para colocar ele para cima. Depois que ele experimentar, eu acho que ele não vai querer mais largar o voo, vai estar no sangue dele. Pelo visto, o parapente motorizado virou uma paixão da família inteira. E para Vitor, significa ainda mais. Eu acho que eu vou ficar bem velhinho, assim, tipo 70, se eu chegar a 70, 80 anos, espero que isso ocorra. Eu vou terminar minha vida voando, sim, eu vou voar até...
até porque eu não imagino a alegria na minha vida mais sem voar. Chegou aquela hora de darmos uma pausa nas notícias do Judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais bacana no nosso quadro Isso é Legal. Essa semana a nossa equipe foi até o Caminho dos Canyons, localizado ao extremo sul do estado e que conta com abismos de mais de 1.000 metros de altura. Confira! As paisagens surpreendem pela beleza e imponência do lugar. Os cânions do extremo sul de Santa Catarina atraem milhares de turistas todos os anos, que vêm em busca de visões de abismos como esse, de mais de 1.000 metros de altura. Isso dá uma impressão fantástica, né? É uma emoção muito grande, apesar do vento forte hoje, né? Mas a gente está muito feliz de ter vindo hoje para essa região. Eu sou de Caibaté, região das Missões, Rio Grande do Sul. É a primeira vez que eu estou fazendo esse turismo após ter me aposentado, né? Então é um prazer estar aqui nessa região, né? Uma região que eu não conhecia e está sendo muito ótimo. A região, conhecida como Caminho dos Canyons, faz divisa com o estado do Rio Grande do Sul e abrange 15 municípios catarinenses, que estão protegidos pelos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. Incrível, não se compara a foto, ver televisão, uma vista totalmente diferente. Só vendo mesmo, pessoal, pra vocês entenderem como é que impressiona. Hoje o vento está um pouco forte, mas mesmo assim valeu muito a visita. O trajeto até os cânions é uma aventura por trilhas centenárias, antes percorridas por tropeiros. Aqui foi rota de tropeiros, né? Inclusive o nome Aparados da Serra foi dado pelos tropeiros, né? Quando eles se deparavam com o degrau da Serra Geral aqui, com os cânions, eles faziam uma comparação, como se tivesse sido aparado a facão. Daí o nome Aparados da Serra. Os cânions do município de Jacinto Machado são considerados os maiores da região e também um dos maiores do país. E é nesse local onde está localizada a entrada do cânion Fortaleza, que tem mais de 7,5 km de extensão. Estive em muitos lugares, né? Parecido com esse, né? Mas a cada lugar tem o seu quesito, né? E esse aí é uma maravilha da natureza, né? Não tem como explicar. As cachoeiras nos cânions são uma atração à parte e todo esse conjunto harmônico torna o lugar simplesmente encantador. Espetacular, né? Pena que meu telefone acabou a bateria no meio do caminho. Ia bater mais foto? Tranquilamente, foi pouco. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, uma conversa com a psicóloga Andréia Calçada, que fala sobre assédio e abuso sexual. É logo depois do intervalo, não sai daí, voltamos já. Todo ano, milhões de pessoas sofrem abuso ou assédio sexual. E muitas vezes, os danos psicológicos ou físicos
são irreparáveis. Por isso, no quadro Entrevista dessa semana, a gente conversa com Andréa Calçada, ela que é pós-graduada em Psicologia Jurídica, mestranda em Mediação de Conflitos e, além, claro, autora de diversos livros sobre o assunto. Andréa, eu abro essa entrevista te questionando a diferença entre assédio e abuso sexual. Bom, Diego, na verdade, todo abuso sexual ela é a imposição de uma atividade sexual sem o consentimento, com a utilização do poder, seja ele sobre uma criança ou um adolescente, através do poder afetivo, do poder da ameaça, né, daquela ameaça muitas vezes velada, né? Só que quando falamos sobre assédio sexual, existe a imposição desse poder através de uma hierarquia. Por exemplo, como temos com relação a um chefe sobre um funcionário subalterno, que muitas vezes se submete pelo medo de perder o emprego, né, pelo poder existente nessa relação hierárquica. Né? Então, é importante fazermos essa distinção. Né? No assédio, muitas vezes, existe a imposição, mas não a imposição sexual em si. Né? Se há, por exemplo, a penetração ou algo mais efetivo em termos de atividade sexual, seria o estupro. Né? No caso da criança e do adolescente, segundo a lei, acho que um advogado poderia até explicar isso melhor, tudo hoje é tido e entendido como estupro. Tá? Desde a exposição da criança ou adolescente a, por exemplo, vídeos pornográficos, até a própria penetração. Tá? Não existe muito na lei uma diferenciação dessas diferenças. Uma criança assediada e um adulto assediado, os danos psicológicos, eles são diferentes? Mais para a criança, mais danosos para a criança ou para o adulto? Porque a criança também tem muita inocência, às vezes não entende o que está acontecendo, né? Olha só, a criança está em formação e o adolescente também. Então, normalmente, em termos psicológicos, é mais grave porque a criança está em formação. É claro que às vezes ela não entende, mas às vezes quando ela passa a entender o que houve, aquilo é traumático da mesma forma. Agora, tudo depende da forma como a família vai lidar, como a criança significa, qual o significado que ela dá para aquela situação. Né? Eu já trabalhei com adultos que foram abusados e essa gravidade ela tem uma diferenciação. Né? Alguns são mais tênues, outros são mais graves, mas assim, sempre existe um dano, seja na segurança, na confiança, na relação com as pessoas, seja nas futuras relações afetivas, nos futuros relacionamentos, na própria vida sexual, sempre vai existir um dano, mais graves ou não. Tá? No adulto, com relação ao assédio, isso é grave também, né? Porque muitas vezes ele acaba gerando toda uma situação de ansiedade grave com relação a desenvolver a própria vida, a próprio sustento, se você está numa relação de trabalho. Né? Então, assim, é grave, mas normalmente é menos grave porque o adulto, muitas vezes, ele tem maior possibilidade que a criança ou adolescente de sair daquela situação, né? De brigar, de recorrer à justiça, né? De falar sobre o assunto e dizer, olha, eu estou passando um problema grave, o que eu faço com isso? Muitas vezes a criança e o adolescente, eles têm medo por N situações, seja porque ele é ameaçado, seja porque ele tem preocupação que aquilo atrapalhe a vida familiar, se o abusador for alguém da família. Né? Então, assim, eu entendo que o adulto tem maiores possibilidades de dar conta disso do que uma criança ou um adolescente. E esses traumas, eles são para sempre, assim? A psicologia ela só atenua, mas o trauma vai existir para sempre? Olha só. Hoje em dia, nós temos técnicas e trabalhos que a ideia é que a pessoa consiga, no processo terapêutico, por exemplo, ressignificar essa história, né? Ressignificar esse abuso e torná-lo menos traumático. É claro que aquela cicatriz vai estar ali.
ele vai aprender a olhar para ela de uma outra forma, sem que aquilo cause estragos ou tantos estragos para a vida dela e para as relações com as quais com as relações que ela desenvolve. E no trabalho, quais são as características de um assédio? Como saber se estou sendo assediado no trabalho? Olha, normalmente o abuso, né, o abuso em geral, ele inicia de forma sutil. Então, seja ele com criança, adolescente, a não ser, claro, esses casos mais graves de estupro, né? Mas normalmente ele começa de forma sutil. À medida que a pessoa envolvida no assédio, ela percebe que ela dá limite e o outro não respeita esse limite, né? E isso é algo feito com muita frequência, né? De uma forma agressiva, né? E isso é de uma forma persistente e sem limite, isso é um assédio, sim, né? Onde o limite dado não é respeitado. Perfeito. Existe uma característica para que as pessoas identifiquem esse abusador? Existe um padrão? Existem na literatura perfis associados porque existem diferenciações, inclusive, com relação ao pedófilo e o abusador sexual. Tá? O pedófilo é aquele que sente satisfação apenas com crianças e adolescentes. Tá? Nem todos os abusadores são pedófilos, né? Existe o abusador, muitas vezes, que ele tem uma satisfação, não é por criança, mas é pela questão do poder, por exercer o poder e por diminuir o outro. Então, existem diferenciações e existem na literatura perfis associados aos abusadores e aos pedófilos. Tá? Então, assim, isso é uma avaliação que precisa ser feita com muito cuidado, né? E essa é a função do perito psicólogo dentro do judiciário, muitas vezes. Deveria ser, porque às vezes isso é muito difícil da gente encontrar. Mas, assim, se eu puder falar de características, mas que a gente tem que ter cuidado em enquadrar pessoas por causa disso, são muitas vezes pessoas que não aceitam limites, que se encontram acima do bem e do mal, né? Que as regras e limites sociais não foram bem introjetados, pessoas muitas vezes muito arrogantes, narcisistas, tá? Ou, por outro lado, pessoas assim, que se sentem muito diminuídas e aí tentam compensar isso, né? Através da ascensão de poder sobre o outro. Então, assim, pessoas, muitas vezes, assim, o pedófilo, muitas vezes, ele tem uma questão de compulsão sexual e compulsão sexual com, né, isso às vezes por pensamento ou por atos, né, com relação à criança ou adolescente, tá? Então, são características, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Né, porque isso tem que ser muito bem investigado. Perfeito. E como se trabalha a questão da culpa nas vítimas de abuso sexual? Isso é uma questão que a gente encontra, e quando eu falo para você que eu já vi pacientes adultos com essa questão do abuso, do trauma do abuso atenuado, é porque de alguma forma eles conseguiram diluir isso de alguma forma, né? Mas a culpa, ela está sempre associada, seja ela porque ela acha que teve alguma responsabilidade, muitas vezes porque... E isso é frequente? Culpa? É frequente. Muitas vezes porque de alguma forma aquilo foi prazeroso. Né? E a criança ou adolescente, para dar conta daquilo, é muito difícil. Seja porque ele acha que ele deu abertura, seja porque ele acha que aquilo vai detonar a família, né? E muitas vezes assim, uma denúncia de abuso dentro de uma família é uma questão que destrói a família. Então, isso é muito complicado. Eu tive uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás e a significação que ela deu ao abuso, assim, ela foi abusada por uma pessoa que foi cuidar de uma irmã que tinha uma doença. E a pessoa disse para a família, olha, eu preciso estar com ela, assim, separado para poder ajudar. Não, um charlatão, né? E a família é muito humilde. E aí, na verdade, ela entendeu que o que aconteceu foi para ajudar essa irmã. Ela como criança, ela tinha 6 anos, né? Então, foi um pouco menos traumático, assim, isso na visão dela. Né? Então, é claro, assim, mas a culpa
em quase todos os casos, ela é presente. Então, terapeuticamente, a gente precisa ajudar a pessoa a se desculpabilizar pelo que aconteceu. Há relatos de abuso sexual dentro do casamento e como a psicologia jurídica enxerga isso? Não sei se é possível a gente... Sim. Dentro do próprio casamento, com a própria esposa, isso a esposa, sim. Na verdade, assim, é algo que não é consentido. Então, né, a violência contra a mulher existe muito dentro dos casamentos. Hoje em dia, nos grandes centros, um pouco mais. Hoje em dia, as mulheres conseguem, em algum momento, sair e pedir ajuda e fazer denúncias, né? Mas a violência contra a mulher está aí, né? E, infelizmente, ainda existe aquela coisa de achar que mulher serve para o homem, né? Então, isso existe, né? Como existe também abuso sexual contra criança e adolescente dentro do casamento e que muitas vezes a mulher é conivente, né? Estou falando muito da mulher e do homem, claro, existem mulheres que abusam também, tá? Mas em sua grande maioria, até por questões culturais e históricas, em sua maioria são os homens, né? Perfeito. E como avaliar o abuso sexual quando não há uma evidência física? Existem critérios definidos, né, para que isso possa ser bem identificado, tá? Porque na maioria das vezes, nesse tipo de acusação, a maioria não tem. O IML é negativo, né? Você tem muitas vezes relatos de crianças pequenas, né? Muitas vezes você vai avaliar aí o histórico de litígio é enorme, né? Então, a criança, né? E aí muitas vezes existe a alienação parental e a falsa denúncia como uma forma de alienar, e uma forma muito grave de alienar, porque normalmente se afasta, né, o genitor da criança em função de uma acusação dessa. Então, a investigação detalhada e minuciosa é fundamental nesse tipo para que essa diferenciação seja feita. Perfeito. E para a gente encerrar, todo abusador, ele necessariamente tem alguma... Não sei se a gente pode caracterizar... Psicopatologia. Psicopatologia, exato. Alguma doença mental? Não necessariamente. Porque não dá para se imaginar alguém em sã consciência abusando, forçando alguém, né? Mesmo que... Assim, se a gente puder... Porque, na verdade, a gente pode falar em distúrbio de caráter, transtorno de caráter, né? Que tem a ver com a psicopatia, que é inserido dentro dos transtornos mentais. Mas isso é muito mais uma questão de desvio de caráter do que uma doença em si, né? Na verdade, pessoas que tiveram uma dificuldade de introjeção de normas e regras sociais. Então, assim, isso é uma questão polêmica e questionável, entendeu? Então, assim, muitas vezes não tem doença, tem uma questão de como ele entende o mundo, de achar que ele tem poder, de que, né, a visão dele prepondera e que ele pode fazer o que ele quer. Tá? Então, assim, de novo, são questões muito delicadas. Tudo é muito caracterizado, cada caso é muito individual. Né? Exatamente, Diego, exatamente. Porque senão eu acho que o grande risco é a gente enquadrar, e não é enquadrar, a gente precisa ouvir cada família, investigar cada pessoa para poder diagnosticar da melhor forma possível. Perfeito, Andréa Calçada, muitíssimo obrigado pela entrevista. Tem ainda papo para muita conversa, mas infelizmente nosso tempo é curto. Ok, Diego, muito obrigada. Obrigado. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Somos muito gratos pela sua audiência e, claro, temos um encontro marcado na próxima semana. Contamos com a sua preciosa audiência. Até lá.